25, polêmica. Polêmica, questão polêmica. Saiu uma porrada de gabarito errado dessa questão. E a gente já vai conversar sobre ela. Tá legal? Questão polêmica. Polêmica. Galera, essa questão teve uma porrada de resolução e na boa. Vou falar na humildade, uma galera viajou, tá certo? Mas o pior acontece ali na tensão, na pressão da coisa, acontece, tá? Vou explicar a questão e aí, para até formalizar melhor, até para servir como um possível pedido de recurso, eu vou entrar um pouquinho no mérito de algo mais técnico, tá? Então presta atenção que eu vou mostrar duas coisas. Eu vou mostrar como que era para vocês resolverem essa questão rápida e prática. Vou mostrar o que alguns argumentaram e aí para explicar o porquê tá errado, eu vou ser um pouquinho mais técnico e trabalhar com uma matemática que vocês não precisariam para a prova, mas só para responder por que teve um raciocínio equivocado de algumas pessoas. Então vamos lá. Ele fala, em dezembro de 2023, dois irmãos P e R decidem investir em dólares, guardando-os cada um em suas respectivas casas. Na ocasião, o P tinha 3 mil e o R 4 mil dólares a cada mês e começando em janeiro de 24. O P acrescenta 100 dólares à sua quantia, o R acrescenta 60 à sua. Então, por enquanto, o P tinha 3 mil, todo mês ele vai e coloca 100. O R tinha 4 mil, todo mês ele vai e coloca 60. Até deixei as equações já montadas. Então, o valor do P vai ser 3 mil e soma 100 a cada mês X. E o valor do R, 4 mil e a cada mês soma 60, 60x. Tranquilo? Ellen mandou 15 questões, foi fogo também. Sim, Ellen, extremamente cansativo, tá certo? Aí ele fala, certo dia P diz, mesmo tendo sido a minha quantidade inicial menor do que a sua, em breve terei um investimento maior do que o seu, pois meu aporte mensal de 100 dólares é maior do que o seu de 60. Tá certo? E o R completou. Então, fazendo a seguinte previsão, um dia o seu investimento será o dobro do meu. Supondo que os aportes mensais se mantenham e nenhuma retirada ocorra, a previsão de R. Qual que é a previsão de R? Um dia o seu investimento será o dobro do meu. Galera, o que era para ser feito? Direto e reto. O que era para você fazer? Ele quer que o VP seja igual a 2 vezes o VR. É isso, ele quer que o VP seja 2 vezes o VR. Para isso, só joga lá, o VP 100x mais 3 mil, ele tem que ser igual a 2 vezes o VR, que é 60x mais 4 mil. Fez a distributiva, 2 vezes 60, 120, 2 vezes 4 mil, 8 mil, resolveu, vai dar o x igual a menos 250, não mais, vai dar menos 250. E por que eu dei essa ênfase? Porque já teve gente se atrapalhando e analisando como positivo 250 e chegando na alternativa C. Tá errado, a solução não é positiva, é negativa. Então não leva para a alternativa C, tá errado, é menos. Tá, Pedro, e o que era para eu fazer? Galera, tem como se passar menos 250 meses? Não, não tem. É impossível que isso aconteça, porque eles começaram no zero e daí para frente só subiu. Não dá para eu ter menos 250, ou seja, nunca vai acontecer. Eu não posso ter menos 250 meses, então nunca um vai ter o dobro do outro. Só que aí você vira para mim e fala, ai, Pedrão, você caiu em pegadinha. Era pegadinha. O examinador colocou pegadinha. Porque pensa comigo. O VP sempre aumenta mais que o VR, não é? É. Então, uma hora, nem que seja lá no infinito, uma hora ele vai ser o dobro. Não. Por quê? Vamos lá. Galera, presta atenção agora. Presta atenção. Se eu fizer VR igual a VP,
Tá? Se eu fizer VR igual a VP, eu vou descobrir que o X é 25. Tá? Já vou interpretar isso. O que isso significa? Que realmente, depois de 25 meses, os dois investimentos são iguais. Então, um foi crescendo, o outro foi crescendo. Realmente, quando o X vale 25, eles se igualam. Tá certo? Isso realmente acontece. Vou até rabiscar aqui, ó. Como é polêmico, até para deixar vocês preparados para possível pedido de recurso, que pode ser que o examinador mesmo tenha vacilado, mas eu duvido, já que a prova foi muito técnica. Então, eu tenho isso aqui basicamente, ó. Uma função partiu do 3.000, outra função partiu do 4.000. Quando a gente calcula lá no mês 25, elas são realmente iguais. E aí o que a maioria pensou? Se essa vai continuar crescendo sempre mais que essa, em algum momento lá longe, isso vai virar o dobro de qualquer forma. E foi o que fez muita gente marcar errado a E, dizendo que será realizado depois de 2054. Não sei quando, lá no futuro, vai se acontecer. Só que, galera, não é bem assim. Não é porque uma aumenta mais que a outra, e isso pode ser infinito, que em algum momento vai se tornar o dobro. Não vai. Pedro, mas como assim uma sequência em que cada vez se aproxima mais, mas nunca chega? Ué, galera, por exemplo, PG infinita. PG infinita é uma sequência que cresce infinitamente, mas tem uma hora que ela converge, ela não consegue mais passar de um valor, concorda? Bem simples, uma PG de primeiro termo 1 e razão meio, ela começa a aumentar cada vez mais, só que ela nunca consegue chegar. Ela vai crescendo cada vez mais, a soma dessa PG, só que nunca chega em 2. Ela vai chegar em 2 no infinito. Então chegar a 3 seria impossível, tá certo? O que acontece aqui? Qual que é a grande confusão que fizeram? E agora eu vou explicar com matematiquês que vocês não precisariam para a prova. Tá? Então, de novo, vou ser claro. O que era para fazer? Fez isso aqui, menos 250, não dá, tá fora. E teve até uma galera que falou assim, não é porque que deu x negativo que não tenha uma outra solução. Equação do primeiro grau tem uma única solução. E no caso dessa, menos 250. Não existe outra, não existe. Equação do primeiro grau, uma solução. Regra matemática, tá certo? Não teria como ter outra. Na prática, por que acontece só explicando para vocês? Para que uma seja o dobro da outra, o que eu quero não é a diferença delas. O que eu quero é que VP dividido por VR seja 2. O que eu quero é isso, tá? O que eu quero é que VP dividido por VR seja 2. Ou seja, a VP é o dobro da VR. E essa razão, ela vai convergir. Por quê? O que acontece? Quando você vai jogando valores, você vê que realmente a VP ela vai aumentando mais que VR e essa razão vai aumentando. Tá? Você percebe que essa razão ela vai aumentando. Só que a nossa VP ela é 100x mais 3.000 e a VR é 60x mais 4.000. Agora, qual que é o problema? Prestem bem atenção que aqui eu falo de uma matemática bem avançada e que a gente é só para debater com quem se confundiu e num possível pedido de recurso. O que acontece? Eu vou começar a aumentar o valor de x e eu estou vendo que ele aumenta o valor da função, mas nunca chega a 2 exatamente. E o que acontece? Se eu fizer o limite desse x tendendo ao infinito, eu não tenho infinito aqui, vou escrever assim, tá? Se eu fizer o limite do x tendendo ao infinito nessa função, que é uma ideia de limite da matemática avançada do cálculo, o que vai acontecer? Presta atenção. Isso aqui vai ser tão grande
que essa parte vai se tornar irrelevante. Por quê? Isso aqui vai ser trilhão, quadrilhão, quinquilhão, e perto de números tão grandes, 3.000 e 4.000 são coisas irrelevantes. Então, quando eu faço o limite disso tendendo ao infinito, essa parte da nossa função, ela se torna desprezível, ela some. E o x de cima, de certa forma, anula com o x de baixo, e na prática o que vai acontecer é que essa divisão ela vai tender a 100 dividido por 60. Isso vai tender no infinito a 100 sobre 60, o que é aproximadamente, e só para facilitar nossas contas, 1,67. Então, isso vai cada vez mais chegar perto de 1,7. Vai aumentar infinitamente, mas sem nunca conseguir passar do 1,67. Lembrando que entre 1,66 e 1,67 existem infinitos números aqui no meio. Existem infinitos. E esse VP sobre VR, ele vai passar por todos esses infinitos números, mas sem nunca chegar nessa ponta. E como o 2 está bem além disso, a barreira dele vem bem antes. Então isso nunca vai chegar a 2. Você pode jogar o limite, você pode fazer derivada, isso aqui vai sempre se limitar a 1,67. Ah, Pedrão, mas falaram que quando você joga ali, vai calculando, você chega. Galera, impossível, tá? E só para demonstrar isso, eu fiz um exemplo no Excel. E eu quero jogar para vocês rapidinho, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui facinho. Tenho aqui, ó. Jogar aqui rapidinho. Ó, o que eu fiz aqui nesse Excel, tá? Jogar aqui. Eu tenho aqui o nosso x, que pode ser 1, 2, 3, 4. Eu tenho a função VP. O que eu fiz? 100 vezes isso mais 3.000. Eu tenho a função VR, 100 vezes isso mais 4.000, e eu tenho a divisão VP sobre VR, tá legal? E aí eu fui abrindo isso lá para longe. Então, por exemplo, ó, quando eu começo a abrir, eu fui jogando 2, 3, 4, 5 e tal. Quando você chega no 25, realmente você descobre que o VP sobre VR dá 1. Por quê? Porque os dois valores ficam iguais. Então, em 25, elas se igualam. Só que eu quero que seja o dobro, ou seja, eu quero que essa fração dê 2. E se liga só, eu fui aumentando. Tô no 300 e tá 155. Aumenta, 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 aumenta. Tô no 1000, 161. Aumenta, 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 aumenta. Tô no 1900, 164. Lá no final do que eu calculei, olha até onde eu cheguei, olha até onde cheguei. 6.000 e tá dando 166, 166, 166, 166, 166. E há muito tempo era 166, 166, 166. Por quê? Porque se 166, ele vai ser infinito daqui para frente. Porque eu tenho infinitos números entre 166 e 167. E eu vou passar por todos esses infinitos números sem nunca chegar lá. Então é impossível dobrar. Ponto. Ponto. Tá? Resposta é a alternativa A, sem qualquer capacidade de discussão. O que pode vir a acontecer? O que pode vir a acontecer? Esse raciocínio, ele é complexo mesmo, tá? Então, deixa eu jogar a lousa aqui, aqui e aqui. O que pode vir a acontecer? O examinador criou uma pegadinha sem querer e caiu nela. E aí ele pode até interpretar e vir um gabarito, entre aspas, oficial, mas preliminar, e se vier isso, é só porque o examinador criou uma pegadinha que ele acabou caindo. A questão é extremamente complexa, tá? Mas se vier, cabe recurso, ponto. A alternativa A é certa, indiscutível, tá? Qualquer resposta diferente disso, a gente vai escrever recurso, porque vai estar errado. Tá claro? Lembrando, Pedrão, nunca ia pensar em fazer isso, limite, eu não sei, não tá no edital. Não precisava. O que eu quero que vocês guardem agora para sempre, forever? Ele quer que VP é o dobro de VR. Joga na fórmula. Descobriu um x negativo que não faz sentido,
nunca vai acontecer. Se o diabinho vier no seu ombro e falar assim, mas pode ser que tenha outro valor de x, guarda o que eu vou te falar agora. Não. Equação de primeiro grau, uma solução. Equação de segundo grau, aí poderia ter duas soluções. Só que no nosso caso, x a primeira. Tá claro isso? Estão comigo? Então, Elci mandou questão difícil, absurdamente, tanto que derrubou muita gente por aí, mas o que era para ser feito, calma que eu tô na tela errada, né? Agora não tô jogando a luzinha bonita, agora sim, o que era para ser feito, simplesmente isso. Para o futuro, guarde isso, calcule isso e se atente, tá legal? E, mais importante, Pedrão, se uma coisa aumenta sempre maior que a outra, não era para uma hora acontecer? Não. Por quê? Realmente, se uma aumenta mais que a outra, a diferença entre elas aumenta. Diferença é subtração. Mas não é porque a diferença aumenta que a razão, a divisão, a proporção vai aumentar da mesma forma. Isso tem um limite. Continua aumentando a razão infinitamente? Sim. Só que existem infinitos números até você chegar no 2, porque nele você nunca chega. Ficou claro para todo mundo, galera? Todo mundo entendeu? Porque essa foi a grande polêmica da prova. Eu achei, na boa, dos últimos 10 anos, pelo menos, a questão mais bonita feita num concurso. Se vier gabarito oficial A, o examinador é o cara, tá? Eu normalmente critico banca, critico o examinador quando precisa, obviamente, mas quando tem que elogiar, meu irmão, essa questão, linda, linda. Se vier alternativa E, putz, o examinador não percebeu a sacadinha legal que ele criou. Questão ainda boa, só que cabe recurso, né? A questão continua sendo maravilhosa, só que tira um pouco do mérito do examinador, porque talvez tenha criado uma questão maravilhosa sem perceber. Mas vindo um gabarito oficial A, irmão, esse examinador, até doeu, ai meu braço, caceta, eu tô com a lesão, mas mereceu as palmas, tá legal? Bora pra frente então.